Charles Sanders Peirce, ele ficou famoso por um dos seus ensaios intitulado Como Tornar as Nossas Ideias Claras. E o que ele fez foi desenvolver, ou melhor, sistematizar uma teoria conhecida como semiótica, que basicamente trata de que quando você usa bem símbolos, você comunica com mais eficiência e você torna a mensagem mais duradoura. Por exemplo, quando nós estudamos na autoescola, e o Brasil gosta de autoescola, você tem que decorar um livrinho que tem vários símbolos. Então vamos ver como é que vocês estão de semiótica. Mas não vou fazer os símbolos da autoescola, porque eu não fui lá um dos melhores alunos. Vocês enxergam aqui? Dá para enxergar? Eu vou movimentar um pouquinho o nosso púlpito. Enxerga desse lado aqui? Dá para ver ali? Enxerga aqui? Mais ou menos. Vou puxar um pouquinho mais para trás, ver se melhora. Aqui, enxerga? Dá para ver ainda aí? Legal, ótimo. Sabe por quê? Nós estamos aqui para servir bem, para servir sempre. Então, vamos ver como é que vocês estão de semiótica. Esse símbolo aqui. Poxa, impressionante. Como vocês entendem isso aí? Parabéns, eu realmente fiquei impressionado com essa capacidade. Apenas alguns rabiscos, todo mundo já sabe do que se trata. Vou fazer um outro agora, vamos ver como é que a gente sai. Esse aqui o que é? Não, coração, mas significa? Amor. A nave espacial da Bíblia, Love is in the air. Amor, muito bem. Vamos fazer um outro aqui, para ver. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que vai ser mais difícil. Eu não treinei. Não, pirata não, pirata não. Perigo. Exato, perigo. Gente, eu estou fascinado. Vocês são muito bons. Salvação, a cruz, salvação. Ótimo. Quando nós pensamos nessa história da Bíblia que nós vamos considerar hoje, nós seguimos um padrão milenar, muito antes de especularem sobre semiótica e a capacidade da comunicação por meio dos símbolos. Deus inspirou já os seus profetas, desde os primeiros escritos, por exemplo, Moisés, escrevendo o Pentateuco, utilizando histórias, narrativas reais, mas que eram, por assim dizer, uma meta-história. Que aquilo que estava acontecendo ali apontava para algo ainda maior. E em muitas circunstâncias para algo ainda melhor. E essa história que nós encontramos em Êxodo, capítulo 12, que fala da Páscoa, dessa jornada de preparação, é uma dessas marcantes imagens dramáticas que nos fazem entender o propósito de Deus para as nossas vidas. A lidarmos com fé, obediência, submissão e talvez a palavra que todos nós desejamos: esperança. Êxodo capítulo 12, a partir do 1º versículo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o 1º mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês.
quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Para entendermos esse texto, nós temos que afivelar o cinto e viajar um pouquinho na história. E lembrarmos do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos um dos patriarcas conhecido como Jacó. Jacó teve o seu nome trocado, substituído por Israel. E você sabe, ele teve filhos, e os filhos dele se tornaram os patriarcas da nação. Esses filhos, como toda a família, tinham lá suas desavenças. Quem nunca brigou com um irmão é porque é filho único. E nessa confusão familiar, os irmãos, tomados por ciúmes de José, acabam por vender esse irmão como escravo para o Egito. Vocês lembram dessa história? Ele vende para um grupo de ismaelita e esse jovem acaba como escravo no Egito. Mas ele foi um homem fiel a Deus. Ele foi um homem que honrou ao Senhor, obedecendo ao Senhor, temendo ao Senhor. E Deus deu a ele uma oportunidade única. Ele teve, por assim dizer, uma carreira meteórica e se tornou uma espécie de primeiro-ministro do Egito, se fosse nos dias de hoje. Ele era o homem que podia mandar prender e mandar soltar, literalmente. E então veio a fome sobre toda aquela região. E acontece que agora os irmãos dele, juntamente com seu pai, Jacó, Israel, estão desesperados, precisam de suprimentos, precisam de provisão e vão até o Egito. E lá no Egito, surpresa das surpresas, o irmão é o primeiro-ministro do Egito. Bem, para encurtar essa história, que faz parte da pregação de Gênesis, eles se reconciliam, se estabelecem na terra do Egito. O faraó da época tinha um profundo apreço pela família de José, afinal de contas, José era um eficiente, abençoado primeiro-ministro. Salvou o Egito de uma crise econômica. Então, ali naquela terra, estes que eram, a princípio, um amontoado de gente, um punhado de gente, apenas uma família grande, abençoados por Deus, eles foram multiplicando. Exerciam atividade pastoril e as ovelhas se multiplicavam, os cabritos se multiplicavam. E nós sabemos, do livro de Números, que provavelmente eles chegaram a uns 2 milhões de pessoas ali. Imagine você. E com o passar dos anos, aconteceu uma transição de poder político. Se você acha que transição de poder político acontece só nos nossos dias, você está redondamente enganado. Aconteceu uma transição de poder político e os novos governantes, o texto de Êxodo, no primeiro capítulo, diz um novo faraó. Alguns historiadores especulam que eles eram conhecidos como Ixos, reis estrangeiros. E se esse é o caso, eles tinham 2 problemas, ou talvez 3, com o povo de Israel, que agora não é mais um punhado de gente. São milhões de pessoas na terra do Egito. Primeiro, a atividade pastoril. Segundo a história, os Ixos detestavam as pessoas que exerciam atividade pastoril. Segundo, a etnia. Eles pertenciam a um outro grupo racial, étnico. E terceiro, assim como os Ixos tinham acabado de tomar o poder, eles eram um número tão grande, o que garantiria que eles não tomariam o poder? Então o faraó, esse novo faraó,
Está comigo? Diga amém. Ele decidiu pressionar esse povo. Ele começou com alterações radicais de leis trabalhistas. E começou a colocá-los sob trabalho forçado, trabalho duro, tornando a vida deles difícil. Mas quanto mais difícil ele tornava a vida deles, para ver se o pai chegava em casa e ia direto para a cama, eles continuavam se multiplicando como coelhos. E o povo continuava crescendo porque a bênção de Deus estava sobre eles. Então ele decidiu radicalizar. Eu sei que hoje a palavra genocídio é uma palavra da moda, mas aquilo sim foi de fato um genocídio. Porque ele decidiu que todo menino que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo, para morrer por afogamento ou devorado por um dos muitos crocodilos daquele lugar. Porém, nós sabemos do livro de Êxodo que vários se salvaram por causa da bravura e da coragem das parteiras. É muito interessante que do livro de Gênesis nós não sabemos quem era o faraó, mas nós sabemos quem era a parteira. Porque para Deus não importa quem é o homem mais poderoso do mundo no tempo e na história. O que importa é quem é fiel aos seus caminhos. E Sifrá e Puá são citadas no texto como protetoras daquelas crianças que nasciam. E talvez a história mais marcante, talvez não, certamente a mais marcante, é a história de como Joquebede salvou seu filho Moisés, fazendo um cesto e colocando ele no rio, sob a supervisão da sua irmã. E aí sim, a providência divina, que encontra aquele menino que foi, por ordem do faraó, jogado na água. A filha do faraó, que ao tirá-lo da água, ironicamente dá o nome dele de Moisés. Moshe, retirado da água, porque Faraó pode mandar jogar na água, mas Deus dá ordem para que ele saia de lá. Ele sai da água e veja só, ele é criado lá na Harvard do Egito, todas as ciências, a maior capacitação que ele poderia receber, ele recebe lá. E um dia ele tenta fazer justiça ao ver a exploração que um egípcio está praticando contra um israelita, e faz justiça com as próprias mãos, vai até lá e mata o homem, e por causa disso, Moisés tem que fugir. Passa 40 anos no deserto, conhece um homem chamado Jetro, casa com ele, vai viver uma vida pastoril. Há quem diga que Moisés passou 40 anos aprendendo a ser alguém no Egito, 40 anos no deserto aprendendo a ser ninguém, e depois chegou a hora em que Deus o chamou na sarça ardente para ele aprender o que Deus pode fazer com o Zé Ninguém. Ele volta para o Egito. E pela instrumentalidade de Moisés, o mediador agora entre Israel e Deus, ele vai anunciar a Faraó as pragas que viriam. As pragas são organizadas em 3 grupos de 3, com exceção da última. Cada grupo de pragas tinha um objetivo: resolver a teologia egípcia e mostrar que aqueles deuses não eram deuses de verdade, mas apenas uma idolatria pagã. E fazendo isso, resolver um problema de cultura egípcia antiga e de cosmovisão. Mas mais do que isso, as pragas, não se enganem, não tinham o propósito apenas de ir e tirar o povo de Israel do Egito. Porque Deus poderia tirar o povo de Israel do Egito no primeiro dia. Ele podia ter enviado um anjo da morte, matar todos os soldados egípcios e dizer para o povo: vão embora, e eles iriam. Mas Deus faz o seguinte, ele entra então, quando chegamos no que eu chamo o clímax, a praga das pragas, a maior de todas elas, a morte dos primogênitos. Por quê? Todas as outras pragas, num certo sentido, era possível que a pessoa encontrasse alguma solução. Por exemplo, a chuva de granizo, você poderia encontrar um abrigo. Existiam algumas alternativas, mas a praga da morte dos primogênitos, ela teria uma proporção universal no Egito. Por exemplo, outras pragas, Israel foi preservado porque estava geograficamente na terra de Goshen. Mas agora, nem mesmo estando em Goshen, eles seriam preservados. De toda a casa, em todo o Egito, um primogênito morreria. Por que Deus foi dando praga sobre praga sobre praga e o povo está ali? Pelo seguinte, imagine por um instante.
O povo de Israel permaneceu no Egito por 430 anos. Vocês acham que eles sofreram a influência cultural, teológica dos egípcios? Sim? Vocês acham que eles tinham lá no coração dele uma dúvida de quem que era o Deus da fertilidade, ou da guerra, ou do amor? Sim. E veja, eles ouviam aquela história do patriarca Abraão, do patriarca Jacó, mas onde é que está Yahvé? Talvez eles pensassem, Yahvé nos esqueceu, Yahvé nos abandonou, ou Yahvé é mais fraco do que os deuses do Egito. E Deus, ao enviar as pragas, e cada praga ia desconstruindo uma divindade egípcia, Deus mostrava duas coisas. Eu não esqueci o meu povo, e eu sou mais poderoso do que os falsos deuses do Egito. Ao fazer isso, Deus não estava apenas pronto para tirar o povo do Egito, mas gradativamente Ele estava tirando o Egito de dentro daquele povo. Praga das pragas. Não há como escapar em nenhum lugar. É uma praga que vai alcançar universalmente o Egito. Exceto se aceitarem o que lemos aqui nesse texto. A oferta misericordiosa e graciosa de Deus. Em fé, em humildade, em obediência. Deus diz: vocês têm que apanhar um cordeiro. Vocês devem matar o cordeiro, marcar os umbrais das portas, os batentes da porta, com o sangue do cordeiro. E vocês devem tornar isso um memorial. Quem? Bem, essa era uma oferta que foi dada ao povo de Israel, mas não dizia que era só para o povo de Israel. Até mesmo um egípcio que desejasse seguir aquela orientação poderia. E a casa dele também seria preservada e protegida. O que acontece é que Deus está descrevendo, meus queridos, que um dia a justiça retributiva de Deus viria sobre o Egito, assim como virá sobre todos os homens um dia. As pessoas praticam suas maldades, seus pecados, e vão vivendo, e pensam que porque Deus é bondoso, misericordioso, que Deus não é justo. Um dia Deus fará justiça. E esse era o caso. Não tinham os egípcios jogado os filhos de Israel no rio Nilo? Agora Deus iria julgar os filhos dos egípcios. Não vimos recentemente a mensagem: o que você planta, você colhe um dia? Chegou a hora. Essa era a oportunidade. Aqui estão as nossas 3 palavras que nós precisamos considerar nessa manhã. Primeiro, a morte do cordeiro. 12:6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Nós temos um incômodo com essa ideia de sacrificar animais. Incomoda. Porque a nossa sociedade é uma sociedade excessivamente urbana. Essa história está acontecendo há milhares de anos atrás. O êxodo aconteceu 1500 anos antes de Cristo, pelo menos. E nós temos dificuldade não só de pensar em sacrifício de animais, como alguns de nós, eu não vou pedir para levantar a mão, tem dificuldade até de pensar em comer animais. Porque nós, quando falamos, vamos fazer um churrasco, nós vamos no açougue. E compramos em bandejas hermeticamente fechadas, decoradas, bonitas. Algumas vêm até com foto de como é que o churrasco vai ficar depois. Se você perguntar para uma criança urbana de onde é que vem a carne, a picanha, eles vêm do mercado. Vem da Swift, é o que ele vai dizer. E outros sequer têm coragem: eu não como animais. Então, quando nós falamos de sacrifício de animais, é uma coisa estranha. Mas se você falasse para minha avó, Dona Augusta, que ia chegar uma visita em casa, ali ia lá no quintal, escolhia o bicho que tinha e... Aliás, eu era menino, pequeno, bem pequeno, e minha avó me dava galinha para eu aprender como é que matava galinha. Ela falava: puxa o pescoço direito, Leandro. Porque nós não matávamos espetada, não, nós matávamos aqui, ó. Quer fazer um teste?
Então nós não tínhamos problema, mas a nossa sociedade moderna tem. Não naqueles dias. Os egípcios praticavam sacrifícios de animais, outros povos praticavam até mesmo sacrifícios humanos. Mas nesse contexto, esse cordeiro não era apenas um animal que ia ser imolado, sacrificado e jogado para ficar em decomposição. Não. Esse sacrifício tinha um propósito. Só existiria salvação se o cordeiro morresse. Só tinha salvação e esperança se aquele cordeiro morresse. E ele serviria numa refeição comunal, a família comeria junto, chamaria o seu vizinho. Quer dizer, eles resolveriam o seu relacionamento com Deus e o relacionamento de um com o outro, enquanto tomavam aquela refeição. Hoje em dia nós temos alguns códigos sociais semelhantes. Quando tem alguma situação meio difícil com alguém, você diz, escuta, vamos tomar um café, vamos almoçar juntos. Mas naqueles dias, de novo, eles não iam no Swift, eles não iam no restaurante, eles imolavam o animal. Mas nós sabemos que aquele cordeiro representava algo. Você veja que existiam várias regras de como aquele cordeiro tinha que ser. Ele tinha que ser, do ponto de vista da observação, perfeito. Sem manchas, sem máculas, sem defeito, macho. 1 ano de vida, que seria o seguinte, ele estava chegando no auge da sua existência como um cordeiro, ele seria escolhido e então seria sacrificado. Esse cordeiro, pergunta, tinha culpa das presepadas entre os egípcios e os judeus e os israelitas? Tinha alguma culpa? Esse cordeiro, nós nos sentimos meio incomodados com isso tudo, porque esse cordeiro era inocente. Ele era inocente. Aquele cordeiro morria para que dentro da casa um primogênito não morresse. Aquele cordeiro morria como um substituto. Mas enquanto eles estavam fazendo aquilo, eles não tinham ideia de que eles estavam numa grande semiótica cósmica, deixando uma mensagem até o dia em que João Batista, às margens do Rio Jordão, viu Jesus e disse no capítulo 1 do Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro inocente, sem defeito, representava Jesus inocente, sem culpa, sem pecado, perfeito e nosso substituto. É por isso que Lucas, capítulo 24, versículo 27, quando nos fala da ressurreição de Jesus, Jesus está conversando com alguns discípulos que estão confusos sobre a sua ressurreição, e o texto diz, e começando por Moisés, isso é o Pentateuco, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aquele cordeiro morto, imolado, representava Jesus. E Deus disse que ele passaria, Peshá, Páscoa, ele passaria de largo, ele saltaria, a sua justiça, sua justa justiça, não cairia sobre a casa que imolou, que sacrificou aquele cordeiro, porque naquela casa tinha um substituto. Faz sentido? Tinha um substituto, então aquela casa seria saltada, Deus passaria de largo, é isso que significa Páscoa, passagem, saltar. Deus saltaria aquela casa, não infligiria o seu juízo sobre aquela casa, porque aquela casa tinha um substituto. O Novo Testamento tem uma história que nos mostra isso, nos ajuda a visualizar, e foi uma história que aconteceu exatamente na época da Páscoa. Jesus foi preso, culpado ou inocente? Aqui está meio leve a afirmação. Vejam, ouçam bem. Jesus foi preso. Culpado ou inocente? Inocente. Culpado ou inocente? Inocente. Inocente, está preso. Ele foi julgado por Herodes. Sabe o que Herodes viu nele? Culpa nenhuma. Ele foi julgado por Pilatos. Sabe o que Pilatos viu nele? Culpa nenhuma. Então Pilatos falou, vou dar um jeito nisso daqui.
Só que tinha sido preso, na mesma ocasião, um certo homem chamado Barrabás. Nos evangelhos, ele é apresentado como salteador. Sabe o que é salteador? É um ladrão violento. Não é só um batedor de carteira, é um ladrão violento. Ele é um salteador, Barrabás. Ele é chamado de alguém que provocava uma dissensão no povo, uma insurreição contra o Império Romano. Ele é acusado de homicídio. Barrabás. Culpado ou inocente? Pera. Alguém nesse júri aqui está confuso. Vou repetir para você. Barrabás é salteador, que é um ladrão violento. Barrabás foi homicida, matou alguém. Barrabás foi acusado de insurreição e de tentativa violenta de tomar o poder romano. Barrabás é culpado ou inocente? Obrigado, ufa. Muito bem. Barrabás, culpado. Foram lá um dia antes, tiraram as medidas dele da cruz. Ó, essa cruz é do teu tamanho. Abre o braço aí, deixa eu ver. É essa, é tua, Barrabás. É amanhã. Levam Jesus, aquele que João disse que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Culpado ou inocente, Jesus? Leva o Barrabás, que tem todos esses adjetivos que eu disse. Barrabás é o quê? Culpado ou inocente? Culpado. E então, ele pergunta: quem vocês querem que eu solte? E o povo, porque as multidões são massa de manobra de espertalhões, eles, manipulados pelos líderes religiosos e sacerdotes, gritaram: solta-nos Barrabás. E Jesus, inocente, se tornou o substituto de Barrabás. Morreu no lugar de Barrabás. Mas eu e você também somos culpados dos nossos pecados. Sim, não estou dizendo que você é tão ruim quanto Barrabás se na sua mãe tinha te colocado para fora de casa. Mas você nunca mentiu? Você nunca furtou algo e levou e você sabia que não era teu? Você nunca olhou para alguém com um olhar lascivo? Uma mulher ou um homem que não era tua mulher, que não era teu marido? Todos somos pecadores. Todos. E o padrão de Deus é o padrão de Deus do Cordeiro lá da Páscoa, era a perfeição. Mas Jesus é o nosso substituto. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu no seu lugar. E o que isso significa? Que assim como aquela casa foi poupada da ira divina, eu e você somos poupados da ira divina. Mas veja, não bastava apenas, estou empolgado aqui, gente, precisa acelerar. Não bastava apenas imolar o cordeiro, tinha que ainda fazer algo mais estranho do ponto de vista da semiótica. Isso. É assim que eu gosto. Essa perna aqui, ó. Alejaram aqui o cordeiro, aí não dá. Obrigado. Tá bom, acho que não cai. Olha, exatamente esse grito que eu quero, tá bom? Beleza. Você imolava o cordeiro. Então nos batentes... Não. Então nos batentes da porta... Agora, veja o que diz o texto. Primeiro, matar o cordeiro. Segundo, marcar os batentes com sangue. Êxodo 12, 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Olha o versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. É a marca do sangue. O sangue será por sinal. A propósito, nenhum animal
sofreu tortura ou para essa ilustração? É guache. A palavra no hebraico para sinal, oath, significa uma marca. Pode usar para falar de uma bandeira. Pode usar para falar de uma insígnia. E quem é que ia olhar e procurar pela marca do sangue? De acordo com o texto de Êxodo. Deus. Deus. Ele iria olhar, e se aquela casa tivesse a marca do sangue, significava que aquelas pessoas teriam livramento, teriam salvação, teriam perdão, teriam redenção, teriam da sua graça. Não era a opinião do outro. E Deus não ia chegar lá na porta e falar, escuta, mas dentro da casa, eles estão sendo bons meninos, eles estão fazendo direitinho, como é que estão as obras dele? Não, nada disso. Deus olharia para aquela casa e perguntaria, e viria uma coisa, e uma coisa somente. Ele viria a marca do sangue. O Novo Testamento é repleto de textos, eu vou citar apenas um, que faz um paralelo sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Passar o sangue do cordeiro no umbral da porta era um ato de fé, era um ato de obediência, era um ato de submissão, porque Deus estava dizendo, esse é o jeito. Você podia dizer, não, eu não quero, eu não creio. E à meia-noite, sofreria as consequências. Nos dias do Novo Testamento, Deus nos diz que há um jeito de sermos aceitos por Deus, perdoados por Deus, para que Ele receba as nossas orações, para que tenhamos acesso à presença de Deus, para que Ele nos aceite apesar dos pecados com os quais nós lutamos. É o sangue de Jesus Cristo. E Ele olha, e Ele vê a marca do sangue na sua vida. E então, você já teve um substituto. Você é aceito por Deus, você tem o sangue de Cristo, você está justificado por Deus. Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, Deus não te desampara no deserto, Deus caminha contigo na sua jornada. Quando você clama, Ele é o seu Pai, porque Ele não olha para você mais a partir dos seus méritos e capacidade, Ele ora para você pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Nós não cantamos muito mais canções assim, porque, como disse, uma sociedade urbana se sente incomodada com isso. Sangue? Oxe, justo hoje que eu trouxe um visitante, ele vai falar de sangue. Mas um hino antigo diz assim, do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar? Seu sangue tem poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus há poder, sim, prova-o, ou aceita o dom de Jesus. É nisso que nós confiamos, não nos nossos méritos, mas no que fez Jesus. E finalmente, depois de considerarmos esses dois itens importantes da primeira Páscoa, nós devemos lembrar que a Páscoa é um memorial. O versículo 14 diz assim, este será um memorial. Êxodo 12, 14. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então, meus queridos, ano após ano, eles iam lá, imolavam um cordeiro e faziam todos os ritos envolvidos na Páscoa. Até hoje, os judeus comemoram a Páscoa. Acho que eles não saem imolando seus próprios cordeiros, desde que seja um cordeiro kosher. Mas eles não faziam ideia do que aquilo representava, o que era aquele símbolo. Mas a Bíblia nos diz qual era o símbolo. Cada vez que eles estavam fazendo aquilo, matando um cordeiro, eles estavam anunciando que um dia viria um substituto. Que um dia viria um sangue que tem poder para nos perdoar dos pecados e nos livrar.
Se você tem lutado contra algum pecado na sua vida, está dizendo, eu não consigo deixar esse vício de pornografia, eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar com isso ou com aquilo. Não é o seu poder, é o poder do sangue de Jesus. Ele nos livra. E Jesus, no Novo Testamento, celebrou a Páscoa, que ficou conhecida como a Páscoa cristã, com os seus discípulos. Mas ele ressignificou essa Páscoa e instituiu a ceia como um memorial. Na próxima semana nós teremos a ceia, para lembrarmos do que ele fez por nós. E como eu e você somos aceitos porque o Cordeiro foi morto. Somos recebidos por Deus porque a nossa vida está já marcada, manchada pelo sangue de Cristo. E nós fazemos isso de um memorial. Todos os dias, lembre-se disso. Quando em algum momento da sua vida, por causa dos problemas, do deserto, da dificuldade que você enfrentar, você fala, puxa, será que Deus me ama? Lembre-se da cruz de Cristo. Ele te ama. Eu quero encerrar com um clássico do cinema de Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan. Lembram? Esses soldados recebem a atribuição de resgatar um único soldado que tinha sobrevivido de uma família de irmãos. Se não me engano, eram 4 irmãos, 3 tinham morrido, e sobrou o Private Ryan, o soldado Ryan, que a mãe, desesperada, precisava desse amparo, de que esse filho voltasse para casa. Então o capitão Miller é responsável, juntamente com seus soldados, de ir em busca dele. E na jornada vai tendo um drama, e um dos dramas é, por que a vida de Ryan é mais importante que a nossa? Então eles começam a discutir a questão do mérito. O Ryan merece todo esse sacrifício? E uma das falas do capitão Miller é, olha, eu espero que ele encontre a cura para uma doença, ou ele invente uma lâmpada. Mas finalmente, quando os dois se encontram, capitão Miller e o soldado Ryan, e capitão Miller está à beira da morte ali, porque enfrentou um tanque alemão, agonizando, Ryan corre até ele, e ele diz assim para o Ryan, faça isso merecer, ou faça por merecer, faça por merecer. E são as últimas palavras, ele morre, e o filme nos leva então para ver o soldado Ryan, agora já um senhor casado, idoso, à frente da sepultura do capitão Miller. E ele pergunta para a esposa dele, eu tentei ser um bom homem, eu consegui ser um bom homem, eu fiz valer a pena. E nós pensamos às vezes que o evangelho é assim. Jesus fez tudo isso, o pastor derrubou até o flip chart para ficar mais dramático. Eu mereço tudo isso? Eu estou fazendo por merecer tudo isso? A resposta é simples, redonda e não. Nenhum de nós consegue fazer por merecer o que Cristo fez por nós. Por isso as últimas palavras de Jesus, diferentemente do capitão Miller, não foi faça por merecer. As últimas palavras de Jesus na cruz foi, está consumado. Está consumado. Eu paguei o preço pela sua vida. Eu paguei o preço pela sua vida. Está perdoado. Você está marcado com o meu sangue. Você está protegido pelo meu Pai. Você é membro da família de Deus. E Ele nos dá o seu Santo Espírito. E se surge qualquer vida diferente em mim, assim como a justificação é uma obra de Deus, a santificação será uma obra de Deus pelo Espírito de Cristo que vem em nós, pela instrumentalidade da sua palavra que nos dirige. As últimas palavras de Jesus não foi, vai lá e faça por merecer. As últimas palavras dele para mim, para você, foi, está consumado, está pago. A cruz que era tua, a morte que você merecia, o distanciamento, a alienação, a condenação e o inferno. Está pago. Vá e viva a sua vida em paz. É a Páscoa. A ira de Deus passou de largo por você, mas a graça de Deus te alcançou. Vamos colocar em pé.